asas cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante essa semana de oração, que veio assim recheada com um tema maravilhoso, que é tudo por ele. E cada personagem que nós ouvimos até aqui nos trouxe algumas lições, e eu quero fazer aqui um resumo de tudo que a gente aprendeu durante essa semana, nessa semana de oração. A gente falou sobre decisão, que foi o personagem Daniel. Nós falamos sobre coragem, com o personagem Esther. Nós aprendemos sobre fé, com Ana. Que história, né, gente? Fala a verdade. A história de Ana é maravilhosa.
E hoje nós vamos falar também de um personagem muito forte, uma história muito forte, que está em Gênesis 25. Você pode ler o capítulo todo, mas a história começa ali no 22, 23, o versículo 22 e 23. E é uma história maravilhosa também, tanto quanto as outras. Só que essa história, ela vem para fechar a nossa semana de oração falando sobre transformação. Aconteceu uma transformação com esse personagem. Quero começar contando para vocês que o pai desse personagem se chamava Isaac e a mãe se chamava Rebeca. E ela teve 2 filhos gêmeos, 2 homens. Alguém arrisca dizer quem é? Quem são os 2 filhos? E qual é o personagem de hoje? Bom, Rebeca teve 2 filhos, um se chamava Esaú e o outro Jacó. E hoje nós vamos falar sobre Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Rebeca e de Isaac, e eles tinham trabalhos, né? Me fugiu aqui a palavra, já pensei no inglês aqui, mas eles tinham trabalhos diferentes. Um tinha habilidades voltadas para caça, que era Esaú, e Jacó já tinha habilidades para pastorear, né? Rebanhos de ovelhas e tudo mais. E eles cresceram e um dia Esaú, ou melhor, Isaac, que era o pai de Esaú e de Jacó, pediu para que Esaú, que era o filho mais velho, fosse preparar um prato, um guisado, como eles chamavam naquela época, um assado, alguma coisa assim, para poder abençoar o filho mais velho, que era Esaú. Só que a mãe de Esaú, Rebeca, ouviu isto. E Rebeca, ela gostava mais de Jacó do que de Esaú. E quando Rebeca ouviu que o pai ia abençoar o filho que não era o querido dela, ela armou um plano. Ela colocou Jacó no lugar de Esaú para ser abençoado. Houve um engano aí, né? Um engano proposital, na verdade, né? Mas 2 pessoas ali se juntaram para planejar algo muito ruim. No caso foi Rebeca, juntamente com Jacó. E aí Esaú saiu para caçar, para poder preparar o prato, para poder levar para o pai, para que o pai o abençoasse. Enquanto isso, a própria Rebeca preparou um prato e então Jacó foi no lugar de Esaú para ser abençoado pelo pai. Esse foi o engano. Jacó enganou o pai e traiu o irmão, né? Fez uma coisa muito ruim, não devia ter feito isso. E aí o que aconteceu? Isaac, ele não sabia quem era Jacó e quem era Esaú, por ser o pai. O pai não conhece os filhos? Conhece. Só que Jacó já estava Isaac já estava bem velhinho. Ele já estava muito cansado, com a visão já quase não enxergava direito. E aí então Jacó entrou no quarto onde Isaac estava para ser abençoado no lugar do irmão dele. E o pai abençoou achando que fosse Esaú. Daí em diante, aconteceram coisas terríveis, porque assim, toda vez que a gente faz algo ruim, toda vez que a gente engana alguém, toda vez que a gente comete um erro, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente tem as consequências daquilo que a gente faz. Sejam coisas boas ou coisas ruins, nós temos as consequências e nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que a gente fez. E isso aconteceu com Jacó. Jacó acabou arcando com as consequências, teve que fugir dali onde ele morava para uma outra terra. Ele foi para a terra do tio dele, Labão, porque ali ele não podia ficar mais. Rebeca ficou com medo, inclusive, que Esaú matasse a Jacó quando soubesse que ele roubou a primogenitura, ou seja, o direito do filho mais velho, que era Esaú, no caso. E então Jacó fugiu, acabou indo parar lá nas terras de Labão, e aí se desenrola uma outra história. No decorrer da vida de Jacó ali nas terras de Labão, ele teve que trabalhar muito, ele teve que trabalhar inclusive dobrado. Ele trabalhou 7 anos para ter uma esposa
que era uma das filhas de Labão. E depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter a outra filha, que era exatamente a filha que ele tanto queria, que era Raquel. Você já ouviu falar que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Já ouviu isso? Então, vou te explicar o que é isso. Quando você engana alguém, você corre o grande risco de ser enganado. E isso aconteceu com Jacó. Labão enganou ele, assim como ele enganou o seu irmão Esaú. Jacó, ele gostava muito de Raquel. Ele queria muito casar com Raquel. Mas aí Labão deu uma desperto e deu Lia para casar com Jacó, sem que ele percebesse que era Lia com quem ele estava se casando e não com Raquel. E aí o que aconteceu, que quando ele descobriu que não era Raquel e ele queria muito casar com Raquel, o Labão falou para ele assim: olha aqui, meu filho, você quer casar com a Raquel? Então você vai trabalhar mais 7 anos para mim, para poder ter a Raquel. Ou seja, ele foi enganado, assim como ele enganou o irmão dele, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque às vezes as coisas voltam pra gente, né? E aí a história se desenrola e num certo momento da vida de Jacó, ele decide voltar para as terras dele, porque ali onde ele estava não estava tendo mais condições dele viver. Ele já estava correndo risco de vida, porque ele estava muito rico, ele estava muito bem, com muito gado, ele estava assim muito conhecido, muito poderoso. E os filhos de Labão e a família começou a pressioná-lo e ele começou a ficar um pouco preocupado com isso e resolveu então voltar para as terras dele, para as terras do seu pai Isaac. E nesse período ele teve um encontro com Deus, exatamente. Você já deve ter ouvido falar que Jacó lutou com Deus e ele prevaleceu nessa luta. Tanto que na Bíblia fala que Jacó lutou com um anjo. E esse anjo tocou na coxa de Jacó e ele ficou mancando. Ele ficou mancando para sempre. E nesse momento que Jacó estava ali lutando com Deus, a princípio ele não sabia que era Deus. Ele achou que ele estava lutando com alguém que estava tentando ali contra a vida dele. Isso no caminho, voltando para as terras do pai dele. E aí Jacó acabou que, quando descobriu que era com Deus que ele estava lutando, ele falou para Deus que não soltaria ele enquanto ele não o abençoasse. E ali aconteceu uma grande transformação na vida de Jacó, porque Jacó reconheceu a Deus, Jacó se arrependeu do que tinha feito, né? Houve uma transformação, porque assim é impossível você se encontrar com Deus e você não ser transformado. É impossível você se encontrar com Deus, você lutar com Deus uma noite inteira, que foi o que aconteceu com Jacó, e não ser transformado. Outra coisa, é impossível você ser transformado sem se arrepender dos seus pecados e de tudo que você fez de errado. E isso aconteceu com Jacó. E a vida de Jacó foi completamente transformada, porque Jacó teve um encontro com Deus. E a partir desse momento que Jacó teve um encontro com Deus, já não importava mais o passado dele, já não importava mais o engano, as pessoas que ele enganou, que não deve ter sido só Esaú, não importava mais, porque aconteceu um milagre naquele momento, o milagre da transformação. Nós aprendemos durante essa semana que nós precisamos tomar decisões como Daniel, nós precisamos ter coragem como Esther, nós precisamos ter fé como Ana teve, e nós precisamos também nos encontrar com Deus para sermos transformados. E Deus está esperançoso de ter esse encontro com a gente, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Quando a gente vai a Deus, a gente jamais é lançado fora da presença dEle, porque tudo que Ele quer é que a gente vá até Ele. E eu queria finalizar esta semana de oração falando com você. Você tem o desejo de ser transformado também por Deus, assim como Jacó, assim como outras pessoas foram transformadas?
Se você tem esse desejo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua casa, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua casa, na sua família, para que haja transformação, arrependimento, para que haja uma transformação completa na vida de cada membro da sua família e que o dia de amanhã possa ser completamente diferente de tudo que você viveu até aqui. Aliás, hoje, essa transformação ela precisa acontecer hoje, não precisa ser amanhã. E nós podemos encontrar com Jesus hoje. E eu quero orar por você. Eu quero entregar a sua vida, a sua casa nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, como é bom aprendermos as lições da Bíblia, como é bom nós ouvirmos o Senhor, próprio Deus, falando a nós sobre decisões, sobre arrependimento, sobre transformação, sobre coragem, sobre fé, tudo aquilo que nós precisamos ter para chegarmos até o Senhor. Nós estudamos durante essa semana personagens fortes da Bíblia que nos mostram lições fantásticas e nós queremos, Senhor, nesta noite, nós queremos hoje ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, as nossas falhas, a nossa falta de fé, a nossa falta de decisão, nossa falta de coragem. Nós queremos pedir ao Senhor que hoje entre na nossa casa, na nossa família, que o Senhor faça uma transformação aonde precisa ser feita, que nós possamos viver dias de alegria ao lado do Senhor, que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que talvez nós tenhamos nos esquecido até de coisas ruins que fizemos, de pecados que nós cometemos e que às vezes não lembramos, mas que o Senhor possa nos lembrar, nos perdoar. E nós queremos nos colocar nesta hora nas Tuas mãos e dizer para o Senhor que o nosso desejo é sermos transformados pelo Senhor e morarmos contigo no céu quando o Senhor voltar para nos buscar. Perdoa-nos, Senhor, em tudo que temos falhado e nos ajude a viver uma vida segundo a Tua vontade, que possamos estar no centro da Tua vontade, esquecemos as coisas deste mundo e vivemos para o Senhor. Obrigada, Paizinho, por tudo. Obrigada por esta semana de oração. Nós te louvamos e nós te agradecemos e entregamos todos os que estão assistindo nesta noite em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa sentir o Espírito Santo aí do seu lado, na sua casa, na sua família e que nós possamos ser transformados pelo poder do nosso Deus. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos. Que Deus te abençoe.